O aluno Marcelo Coni escreveu: Boa tarde, primeiramente gostaria muito de parabenizá-lo pela proposta, pelas dicas, pelas aulas relacionadas à prova de português. Muito obrigado, Marcelo, parabéns recebidos. E aí ele falou várias coisas bacanas e ele colocou a dúvida. Enfim, sinto muita dificuldade com relação a locuções verbais e períodos compostos. Geralmente, a forma como as bancas exploram as locuções verbais na sintaxe, ora são uma coisa, ora outra, como identificar se é uma locução verbal ou se o tal verbo faz parte de uma outra oração, nessa linha. O único exemplo que me ocorre para identificar vem de uma frase que acabei de ler em um vídeo seu. As ciências humanas deveriam libertar-se da religião. É uma locução verbal? Não é? Devem ser analisados juntos ou separados os verbos? Mais ou menos nessa linha. Gostaria, se possível, de saber se o senhor possui algum vídeo ou curso explorando essa questão de locuções verbais relacionadas à sintaxe. Vou ter agora. Mais uma vez, parabéns pela didática. Obrigado, Marcelo, certamente. Por esse e tantos outros aspectos, achei o senhor o melhor professor de português que eu tive o prazer de visualizar pela web. E eu tenho um prazer enorme em ler isso e responder agora a sua dúvida e de tantos outros internautas alunos que perguntam. Cara, vamos falar um pouco. E eu gosto muito quando vem essas questões assim, que envolvem a semântica e tal, porque permitem que eu aprofunde em assuntos que até mesmo em curso normal, às vezes a gente não tem essa oportunidade, esse interesse, né, da audiência em aprofundar. Eu adoro essas perguntas que me permitem fazer isso, então vamos explorar esse assunto. Cara, acontece que quando que eu sei se é uma locução verbal, ou seja, se os dois verbos juntos formam uma locução, ou se eu tenho dois verbos, cada um com seu sentido à parte, e vou analisar como uma oração subordinada substantiva, enfim. Bom, primeiro vamos ver o que é a locução. Tá? Dois verbos indicando uma única ideia, uma única intenção. Por conceito é isso. Se os dois verbos fossem uma única intenção, uma única ideia, como por exemplo, uma locução adjetiva, em que eu tenho duas ou mais palavras para dar uma única ideia. Né? Eu tenho um vídeo lá de locução adjetiva, depois dá uma olhada. Mas locuções são isso, duas ou mais palavras com uma única ideia. Quando a gente fala em locução verbal, um verbo vai ter o seu sentido principal e o outro verbo vai ter o seu sentido auxiliar, que vai dar um suporte para aquele verbo principal. Mas a intenção da fala é para o verbo principal. Como pode aparecer esses verbos auxiliares? Está aqui, indicando uma modalidade, que são os modalizadores, vou explicar cada um agora. O aspecto, os verbos aspectuais, indicando tempo e voz. São basicamente as quatro categorias, vamos dizer assim, dos verbos auxiliares nessa locução verbal. Como que vai ser isso? Bom, a locução então vai trabalhar com verbo auxiliar mais verbo principal, beleza? Quando eu falo em modalizadores, a gente está falando naquela modalização mesmo, né? Quando eu tenho a ideia do verbo com alguma modificação semântica de sutilezas, vamos dizer assim, seja no campo do conhecimento ou seja no campo da ação mesmo. Nada melhor do que exemplos. Juntou o dinheiro para poder viajar, de escolha própria, escolheu a solidão. Aliás, peguei hoje todos os exemplos do Faroeste Caboclo, aí que tem locução verbal de monte pra gente brincar. Juntou o dinheiro para poder viajar. Percebe? É um ter permissão para isso. Então, a ideia principal é o viajar. Juntou dinheiro para viajar. O poder, ele só vai modalizar isso num campo de conhecimento, de permissividade, vamos dizer assim, para poder viajar. Mas é uma ideia só. Eu não tenho para poder uma ideia e o viajar outra ideia. Não, é uma ideia só, para poder viajar, certo? Como embaixo. E você pode escolher as suas armas. Já vai escolhendo, já escolhe. A ideia é essa, é uma ideia só. Certo? Juntou dinheiro para poder viajar, você já pode escolher as suas armas. Eu não tenho duas ideias separadas, como eu teria, por exemplo, num verbo poder como esse. Um cometa pode viajar a uma velocidade de até 135 mil km por hora. Você vê, é outro poder aí. Se eu falo um cometa pode viajar, não é simplesmente um tem permissão para fazê-lo, é ter uma habilidade para fazê-lo. Então aí, semanticamente, o verbo poder já vai ter uma ideia concreta em si. Ele tem uma habilidade. Habilidade de quê? Ele tem essa habilidade de viajar. Eu tenho as duas ideias retratadas aí então. Certo? O fato de ele ter essa capacidade e aí sim a capacidade de fazer o quê? Os dois verbos constituem então cada um, como eu te diz, um predicado. Certo? São duas ideias separadas. Ok? Com as palavras da Maria Helena de Moura Neves, os verbos que exprimem a chamada modalidade habilitativa, indicação de capacidade,
na verdade, constituem predicados. É justamente com essa frase que a Maria Helena de Moura Neves, na Gramática de Usos do Português, da editora Unesp, vai apresentar, por exemplo, essa diferença entre o poder envolvendo a semântica. Né? Então, quando o Renato Russo fala, mas Pablo trouxe uma Winchester 22 e Santo Cristo já sabia atirar. Então, você viu, sabia atirar é uma locução verbal. Não é, aliás, uma locução verbal. São dois verbos separados. Okay? Santo Cristo já sabia, já tinha uma habilidade, já tinha um conhecimento. Eu tenho algo em si. De quê? De atirar. Então eu tenho, ele sabia atirar ou ele sabia fazer outras coisas. Eu tenho as duas ideias separadas. É aí que entra a sua pergunta. As ciências humanas deveriam libertar-se da religião. Esse deveriam libertar-se da religião é uma ideia só. Veja como uma ideia só, certo? Um modalizador do libertar. Simplesmente uma única intenção. Agora, eu estou falando aqui em intenção e talvez você possa estar pensando assim, pô, Caco, mas eu queria algo objetivo, assim. Quais verbos que formam locução, quais verbos que não formam? E infelizmente, cara, eu vou ter que te responder que isso não dá para fazer. Antes de continuar aqui, vou mostrar para você as palavras do próprio mestre Evanildo Bechara no Moderna Gramática da Língua Portuguesa. Ele diz lá, nem sempre a aproximação de dois ou mais verbos constitui uma locução verbal. A intenção da pessoa que fala ou escreve é que determinará a existência ou inexistência da locução. Repare nisso, a intenção. Certo, vamos ver os exemplos do Bechara. Por exemplo, na frase, queríamos colher rosas. Os verbos queríamos colher constituirão expressão verbal, ou uma locução, se pretendo dizer que queríamos colher rosas e não outra flor. Então, qual é a intenção? Cara, eu quero colher rosa. Não, eu quero colher margarida. Não, eu quero colher tal. Então, eu não tenho duas ideias separadas. O querer aparece como um modalizador do colher. Né? Eu colherei rosas. Não, eu quero colher rosa, mas eu não tenho a ênfase na intenção do querer e a ênfase na intenção do colher. Vamos continuar com Bechara. Se, porém, pretendo dizer que o que nós queríamos era colher rosas e não fazer outra coisa, o objeto da declaração é colher rosas. E a declaração principal se contém incompletamente em queríamos, ou seja, aí ele está separando as intenções. Então perceba, didatizando isso que o Bechara falou. Uma coisa é, cara, eu quero colher rosas ou eu quero colher margaridas? Não, eu quero colher rosas. Então quero colher uma intenção só porque o foco está no que está sendo colhido. Agora, cara, eu não quero deitar na grama. Eu quero colher rosas. Percebe? Eu não quero deitar, eu quero colher. Então eu estou com a intenção no volitivo, né? No que indica essa vontade, no que indica essa intenção. Eu tenho essa indicação semântica. Cara, eu tenho mais de 100 vídeos aqui no canal. E se eu tenho mais de 100 vídeos no canal, é porque eu já falei mais de 100 vezes aqui essa importância de eu considerar o sentido, a semântica, o que está sendo dito com aquela sentença, certo? Tudo começa a partir do momento em que a gente entende realmente que qualquer macetinho, tabelinha, listinha vai dar errado se eu quiser que o texto se adapte à minha lista. Não! O que o texto quer dizer? Qual é a intenção do texto? E a percepção da locução verbal, se é uma ideia só ou se são duas ideias, embora em algumas vezes, vou mostrar para você daqui a pouco, possa ser mais evidente, muitas vezes, são esses casos, claro, que geram dúvida, por isso que eu estou conversando com eles, eu vou depender sim dessa percepção do contexto. Qual é a oposição que ele está fazendo no contexto? Eu tenho essa indicação? E sim, se eu não tiver um contexto muito claro, muitas vezes vai depender da análise que o falante estiver fazendo. Então, para uma questão objetiva, muitas vezes, se eu não tiver um contexto claro, pode ficar ambíguo. Com certeza. Daí não seria explorado essa diferença. Deu para entender? Olha lá. Jeremias, maconheiro sem vergonha, organizou a roconha e fez todo mundo dançar. Eu até coloquei embaixo como se fosse um nós. E nos fez dançar para deixar o fez dançar juntos. Para te mostrar que nesse caso o fez dançar não seria uma locução verbal. Porque eu tenho o ato do fazer, o Jeremias fazendo e todo mundo
dançando. São inclusive sujeitos diferentes. Então, mesmo que tivesse uma construção em que o fez dançar tivesse lado a lado, não seria uma locução verbal, porque eu tenho, como eu te falei, as intenções separadas. Ele fez os outros dançarem. Ok? Então são intenções separadas. E decidiu entrar de vez naquela dança. Olha a diferença. Decidiu entrar. Então eu tenho decidiu, eu tenho o volitivo, eu tenho a ação. Ele decidiu. O que ele decidiu? Entrar na dança. Ele decidiu, ele tomou uma decisão de fazer isso. Eu tenho as duas intenções, certo? Olha aqui, ó, ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Mais uma vez, o querer, algumas vezes, pode ser analisado como locução verbal, dependendo da intenção. Agora, se eu considerar no contexto que ele queria sair para ver o mar, ele não queria ficar ali, naquela vidinha, ele queria sair para ver o mar. Agora, por quê? No contexto da música, isso foi analisado assim por mim, certo? Agora, se eu tivesse um contexto em que eu tivesse, por exemplo, cara, ele quer sair para ver o mar ou ele quer sair para ir para o parque? Não, ele quer sair para ver o mar, e que o querer simplesmente estivesse modalizando a ideia do sair, mas o foco fosse o sair e a questão fosse, como no Bechara, colher rosas ou colher rosas ou margaridas. Né? Então sair para ver o mar ou para ver outra coisa. Se fosse esse contexto, aí beleza, eu poderia dar o querer sair como uma locução verbal. O foco só no sair, a ação do sair ao centro e o querer modalizando. Mas, mais uma vez, pelo contexto da música, mas aí nesse caso é uma análise subjetiva. Sim, entra um quê de subjetividade, sim. Com certeza, certo? Porque eu estou analisando pelo contexto de ele não querer ficar ali naquela vidinha. Ele querer ter essa vontade, essa volição de sair para ver o mar. Percebeu? Então, como eu te falei, alguns contextos são mais evidentes, como no decidiu entrar, como no fez dançar. Aí são mais evidentes que são dois verbos separados. Outros contextos são mais evidentes que são locuções. Mas muitos dependem mesmo, como o próprio Bechara falou, dessa interpretação e desse contexto, certo? O que seriam os verbos aspectuais? Como a gente fala em aspecto verbal, né? Perfeito, imperfeito, os aspectos verbais, basicamente indicando o começo de uma ação, a duratividade de uma ação ou uma ação já em sua conclusão ou com sua consequência. Os verbos, o foco é a ação. O auxiliar vai só indicar isso, né? O começo da ação ou a ação já em sua conclusão. Então isso seria coisas como, por exemplo, ele lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro, que foi falar tal. Ele lá chegando foi tomar. Esse foi tomar, não é? Eu não tenho a ação do ir e a ação do tomar como ideias separadas. Não, ele foi tomar. A ideia é do tomar um cafezinho. O que ele foi fazer? Tomar um cafezinho. O foi está só dando esse aspecto temporal para a ação do tomar, certo? O boiadeiro tinha uma passagem, ia perder. Até um pouco oral, né? A gente falaria perderia, e perderia a viagem. Não, ele ia perder. Então a ideia, o foco é o perder. Ele perde. O ia está só dando esse aspecto temporal, certo? Mas João foi salvar. Foi salvar. Esse foi salvar uma locução verbal. Né? O João salvou. Não, ele foi salvar. A ideia é a do salvar. Mesma coisa, vocês vão ver, eu vou pegar. Certo? É diferente, por exemplo, se eu considerar, vou voltar naquele slide já, mas é diferente do que se eu considerar esses dois de cima, né, com esses dois de baixo. Olha o verbo ir aí. Ele comprou uma passagem, foi direto a Salvador. Aí a ideia do ir foi a Salvador. A ideia exata do ir com a sua intenção física, inclusive, vamos dizer assim, certo? E Santo Cristo há muito não ia para casa. Aí é a ação do ir. É diferente do ia perder, em que a ação é o perder, o ia está só dando um aspecto temporal, certo? Seja nesses casos, seja aqui no começo da ação, como eu te falei. No ano novo eu começo a trabalhar. A intenção da ação é do trabalhar. Eu simplesmente vou ter o início da ação. Qual é a ação? A do trabalhar. Então aí eu posso considerar isso começar como um auxiliar aspectual. Ok? Mas de repente, sob uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Cara, o que é a ideia? É o começou ou o roubar? O foco é o roubar. Ele roubou. Só que ele começou a roubar. A intenção é, mais uma vez, o roubar. Certo? Começou, está só nesse aspecto. É diferente de
eu falar para você assim, a aula começou. Pronto, aí o foco é só no começou. Aí o ato em si de começar é que é o foco, ele não tá como auxiliar de outro. Então, cara, depende sim, do entendimento, da semântica. Por isso que eu estou fazendo aqui uma grande profusão de exemplos, que é só assim para você realmente entender e ter uma bagagem para poder julgar se vai ser uma locução verbal ou se são dois verbos separados. E Carpinteiro ele voltou a ser. Mais uma vez, a ideia do ser simplesmente retornou à ação, ficou sabendo dos planos de Santo Cristo. Ele soube, a ideia é essa, soube. Só que a gente falar o soube dos planos, ficou sabendo. Então esse ficou é diferente do ele ficou em casa no ano novo, em que eu tenho a ênfase na ação física do ficar, eu fiquei aqui. Ok? Olha aqui então, e decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Então quando eu falo decidiu usar... Ele decidiu, ele tomou uma decisão. Eu tenho algo volitivo, eu tenho essa intenção. Ele decidiu. O que ele decidiu? Usar a arma só depois. Então, no decidiu, eu tenho uma ênfase, uma ideia clara. Separar da ideia do usar. Então, são dois verbos. Agora, que ele brigasse. Eu tenho a ação do começar e a ação do brigar. No começasse a brigar. O que me foca aqui é a ação do brigar. Começar está só dando o aspecto de começo da ação, certo? Então é uma locução verbal, ok? A ideia é essa, cara, lembra, locução é quando os dois verbos, então, formam uma única intenção, ok? Senão eu vou analisar separadamente. No caso de cima, o decidiu usar, o decidiu, verbo transitivo direto, usar a arma vai ser uma oração objetiva direta, reduzida, de infinitivo, no caso. Beleza? Indicando voz passiva, né? A voz passiva acaba sendo indicada também por uma locução verbal, porque esses dois verbos vão passar uma única intenção. Beleza? Então eu vou ter lá, aos 15 foi mandado para o reformatório e sem ser crucificado. Então aí eu tenho a indicação da voz passiva, eu não tenho o verbo ser e o verbo mandar. Não, é o verbo mandar. Na sua indicação ativa, ele mandou, ou na indicação passiva, foi mandado. Ele crucificou, ou foi ser crucificado, percebe? Aí eu tenho a locução verbal indicando a voz passiva, essa aí, por exemplo, é uma locução bem simples de a gente perceber, e indicando o tempo. O tempo composto é uma espécie da locução verbal. É a locução verbal por ser dois verbos indicando uma ideia só, mas tem essa característica, né, essa intenção do tempo composto. Ok? Que daí eu tenho mesmo na conjugação verbal dos tempos compostos. Estou indicando voz e tempo. Mas aí eu falando, né? São duas indicações especiais das locuções verbais. Porque daí são realmente uma ideia só, mas tem o seu significado já próprio e tal. Independe daquela análise semântica que a gente estava fazendo, certo? Claro, envolve a semântica, mas depende daquela sutileza de interpretação contextual, vamos dizer assim, ok? É assim. Então, uma voz passiva vai ser uma ideia só. Um tempo composto, pretérito perfeito composto, pretérito mais perfeito composto, ou mesmo o futuro do presente composto, enfim. Aí eu tive até que recorrer a outras músicas da Legião, porque no Faroeste Caboclo não tinha nenhum tempo composto, para eu te dar exemplo. Então, eu peguei aqui o tempo perdido. Tenho andado distraído, impaciente, indeciso, né? O pretérito perfeito composto. Tenho andado distraído. É uma ideia só, certo? É a ação do ter e a ação do andar. Aí o tempo composto, nas conjugações verbais a gente tem. E talvez tivéssemos lá nova juventude, né? Talvez teríamos tido, tivéramos filhos, estava lhe ensinando a ler, teríamos tido. Então aí eu tenho também outra locução verbal, mas indicando o tempo composto, em que eu tenho os verbos ter ou haver como auxiliares conjugados e o verbo principal no particípio, mas aí é mesmo uma conjugação verbal e tal. Beleza? Eu quero aproveitar já para emendar com uma questão que a Amanda Barbosa Freitas me mandou já há um tempo, eu respondi individualmente a ela, mas coube aqui. Ela falou assim: oi, Caco, estou me preparando há 2 anos para o seu CD e encontrar seu canal foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos 3 meses. Que bom, Amanda, embora já faça mais de 3 meses, né? Porque você mandou essa questão faz tempo. Tem uma dúvida sobre locuções verbais. Assisti a um vídeo do professor XXXX, não vou colocar obviamente o nome aqui do professor, dizendo que o verbo parecer seria uma exceção, pois poderia ser feita a pluralização no primeiro verbo, como em
Eles parecem gostarem. Isso é mesmo possível? Há alguma explicação para essa construção? Óbvio que há. Então, assim, sim e não para essa resposta, né? Sim, por quê? Ok, essa construção do verbo parecer é possível, sim, existe explicação, óbvio, certo? Mas não é uma locução verbal. Então, quando o cara fala, na locução verbal, concorda, conjuga só o verbo auxiliar, o verbo parecer é exceção, cara, angu de caroço aí, tá? Sai, parou a palhaçada. Não é exceção, é que é outra construção. Certo? Aí eu vou ter uma construção de oração subordinada, não é locução verbal. Eles parecem gostarem, não é uma locução verbal. Eu expliquei isso bem detalhadamente nesse vídeo número 30, certo? Chama concordância, verbo parecer e outros casos. Eu expliquei aí já, eu já fiz, tô no vídeo 61 da parte de questões, então já faz um tempinho, mas tá aí. Então, se você quiser saber essa questão do verbo parecer, quando ele fica, né, parece gostarem, ou no caso eu coloquei os carros parecem voarem, para entender essa construção que não é locução, eu expliquei passo a passo dela aqui. E no site www.provadeportugues.com.br, na aba artigos, tem isso por escrito, essa explicação do verbo parecer e tal, que não é locução verbal, beleza? Se for, ele parece fazer, né? Eles parecem fazer e tal, aí sim, se eu tenho o verbo fazer como foco, parecer como aspectual, beleza? Mas nessa pluralização do verbo gostar, ou do fazer, ou do voar, é outra construção, uma construção de oração reduzida, mais uma vez, tá explicadinho tudo aí no vídeo, se quiser ver isso, dá uma olhada lá, mas não é exceção, é outra coisa, é outra construção, deixa isso bem claro, beleza? Então é isso aí, pessoal, bacana, gosto muito, mais uma vez, de poder aprofundar esses assuntos, né? Se você chegou até aqui, é porque você tem um interesse em conhecer essa diferença, e mais uma vez reforçando que sim, tudo depende da leitura, depende da semântica, depende da interpretação. Quanto mais você quiser definir, limitar a semântica a regrinhas e tabelinhas e listinhas, menos você vai entender o que realmente é. Lembra que a gramática é uma mera ferramenta para expressão. Então, o que interessa é a expressão. A partir dali é que eu vou entender e analisar o que foi feito, beleza? O que interessa é a casa pronta. Aí eu olhei para a casa pronta. Como essa casa foi construída, beleza? Então, o negócio é esse. Eu pego a produção, expressou isso, aí eu vou usar o meu modelo teórico simplesmente para decifrar o que foi feito e aprofundar e entender ainda mais profundamente. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Convido mais uma vez vocês a entrar no grupo lá do Facebook, Caco Pena Prova de Português com cursos vestibulares, cacopena@provadeportugues.com.br, o e-mail, tem também o Instagram, o site, enfim. E tem o grupo do WhatsApp. Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, manda um e-mail para mim que eu te mando o link para você entrar lá e estar conosco também pelo WhatsApp, enfim, tirando as suas dúvidas e estando junto comigo. Eu gosto muito quando vocês participam. Beleza? Muito obrigado por ter me aguentado mais uma vez até aqui. Espero ter contribuído. E até a próxima.